Dandara, Luísa Marim, Teresa de Benguela e Maria Filipa. 4 mulheres negras que colocaram seu corpo à disposição da luta e transformaram esse corpo, né, num território de batalhas. Em diferentes momentos da história, essas mulheres elas lideraram estratégias de liberdade, organizaram formas de resistência e reinventaram o sentido de poder. Elas literalmente colocaram o seu corpo para jogo para poder defender o que elas acreditavam e quem elas eram. Ser mulher revolucionária no Brasil nunca foi só uma ideia, sempre foi um gesto concreto. E, infelizmente, também um risco, uma escolha radical pela liberdade. No nosso segundo encontro, a gente vai olhar para essas revolucionárias negras e entender como que elas enfrentaram esse poder com o próprio corpo e o que a herança dessas mulheres exige de nós daqui para frente. Lembrar vocês que a gente está no Julho das Pretas, um mês que no mundo a gente celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, a gente também homenageia Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra, no dia 25 de julho. E, mais localmente, aqui em Belo Horizonte, a gente celebra a Dona Valdete da Silva Cordeiro, criadora do Meninas de Sinhá, um projeto do Alto Vera Cruz que valoriza a história de mulheres negras e idosas. A Dona Valdete também vai ser uma das homenageadas na série Heroínas Negras Mineiras, que está em produção aqui pela Sarasvati. A história das mulheres homenageadas nos nossos episódios, elas estão reunidas na primeira temporada da série infanto-juvenil de animação Heroínas Negras Brasileiras, realizada por meio do financiamento do Prodave, TVs Públicas, FSA Ancine, Fundo Setorial Audiovisual, e a série estreou em janeiro desse ano nos canais públicos. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindes. A gente está começando o segundo episódio do nosso videocast Negras Heroínas, a história que a história não conta. Nessa série, a gente vai revisitar a trajetória de várias mulheres negras e entender como e por que essas mulheres foram silenciadas, quais ferramentas foram utilizadas para que isso acontecesse e para que a gente chegasse até aqui, né, onde a gente está hoje. A nossa série vai estar disponível no canal da Sarasvati. É totalmente gratuito, né? Vocês já sabem, então aproveita para poder se inscrever e ativar a notificação para não perder o aviso dos próximos episódios que vem por aí. Eu sou a Lívia Teodoro, patroa mesmo nas redes sociais. Eu sou professora de história e eu uso as redes sociais para poder contar a história de um jeito diferente do que vocês estão acostumados ou de um jeito que ninguém contou na escola. Esse projeto ele é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, por meio da Secretaria e da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Esse episódio, então, é dedicado às nossas heroínas revolucionárias. A nossa convidada de hoje, ela é fruto da coletividade. A vereadora Júlia Santos é a primeira mulher travesti, preta e quilombola a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E minha amiga, pessoal, é bom dizer. A Júlia é integrante do quilombo Manzo Zungo Kayango, falei certo? Ungunzo Kayango. Ungunzo Kayango. E militante LGBTQIAPN+. Com atuação especial aí nas causas trans. A Júlia começou na política institucional em 2018, quando se candidatou a deputada estadual, e em 2022 participou da chapa coletiva Mulheres Negras Sim, consolidando a sua atuação nas pautas sociais, ambientais e de justiça racial. Júlia, minha amiga, muito obrigada por estar aqui com a gente. Grata demais pelo convite, mais uma vez juntas. E agora nesse trabalho tão bonito, potente e urgente, né, que são as histórias, como você mesma disse, né, que a história muitas vezes invisibiliza, apaga e não conta, né. Grata a Sarasvati pelo convite, pela iniciativa sobre essas mulheres negras heroínas. Você também é uma heroína, nossa. Nós vamos chegar nesse ponto. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa segunda convidada. Ela é autora do livro Ancestrais do Futuro. Qual a mudança que o seu movimento alcança? Lançado em 2024. Ela provoca lideranças a pensarem os seus legados e os impactos sobre as suas decisões. Reconhecida como uma das 100 futuristas afrodescendentes mais influentes do mundo pela MIPAD da ONU. Depois você conta pra gente direitinho o que é. É a executiva Tish que fala? Tech.
É executiva tech, professora, autora e designer de futuros. Com mais de 20 anos de experiência no mercado da tecnologia, uma alegria. Seja muito bem-vinda, Grazi Mendes. Ah, que delícia poder estar aqui, né? A gente tem um conterrâneo, né? O Guimarães Rosa, que junto dos bancos a gente fica melhor, então dá uma sensação na hora que a gente se junta para poder narrar essas histórias, para a gente poder se reconhecer, né? A partir das nossas histórias que estão aqui, das que vieram, das que estão e poder pensar também nas que estão por vir. Acho que está um quentinho no coração, então estou aqui feliz e aquecida para a gente ter essa conversa. Que bom, a gente que tá feliz de receber vocês aqui, gente. Júlia, quando a gente fala de revolução, eu acho que a gente tá falando das pequenas revoluções, né? De gente como eu e você, e também de grandes heroínas, tipo as que eu citei aqui no começo, né? E que principalmente estão colocando o seu corpo em risco. Para você, o que significa fazer política de um corpo como o seu, que não só carrega memórias, né? São vários atravessamentos. E como que você traduz essa experiência quase coletiva de resistência, assim, sendo que o seu corpo é o símbolo da parada? É pra gente pensar juntas, né? Que muitas das vezes até esses lugares são lugares postos pela sociedade, assim. Quando a gente só quer sobreviver, a gente quer viver, porque também o que nos separa da animalização das nossas existências é o viver, né? Talvez coletivamente a gente ainda não chegou a esse lugar, a condição de humanidade tão cara pra gente, que é uma das condições inegociáveis. E quando você entende que esse corpo é um corpo coletivo, principalmente eu que tento viver uma filosofia banto, uma filosofia quilombola, a gente entende que nós somos partes umas das outras. E que em algum momento a gente foi descolada e que a gente está se encontrando de novo. E ser parte umas das outras, esse se ajuntar novamente, também dói, rasga, machuca, porque cada uma de nós criadas no seu ordinário, ali no seu cotidiano, na sua família, com suas marcas, com suas dores, com suas alegrias, com seus sabores e dissabores, mas que juntar isso de novo para refazer, reformar esse corpo coletivo também dói. E aí, talvez, é uma das tecnologias externas dessa sociedade dura, careta, machista, misógina, que é nos separar, né? Entender que mesmo com as nossas particularidades, nós somos esse corpo coletivo. E como cuidar desse corpo coletivo? Como trazer esse corpo coletivo para esse lugar da vida, de fato, né? Da plenitude do viver. Então, quando eu começo a criar consciência desse corpo coletivo, das minhas urgências, e que as minhas urgências não eram só minhas, nesse desespero por vida. E aí eu começo a entender da importância de colocar o meu corpo à disposição para essa empreitada, para esse fronte, porque eu não via outros corpos, outras corpas parecidas com a minha e com as minhas nesses espaços de poder. Então, quando a minha avó uma vez me pergunta, assim, a gente trocando, e ela vira e fala assim, por que a gente não tá no asfalto? E eu entendi esse lugar, esse rolê do asfalto, por que a gente não tava pertencendo socialmente? E aí me vira uma chave de tomar posse disso tudo. Então, muitas das vezes, quando eu falo, quando eu tenho as minhas falas públicas, quando eu falo, eu quero tudo que a branquitude tem. Eu quero tudo que essa generalidade tem. Inclusive o direito de negar. Que a gente ainda não conquistou esse lugar. Eu falo isso sempre, Júlia. Até pra você não querer, você precisa conhecer. Sim. E aí, a partir disso, eu começo a entender desses não lugares. Aí eu vou citar uma das minhas grandes heroínas negras também, que é a Leda Maria Martins, quando ela fala da memória da ausência, né? Eu não tenho uma memória de ter
corpos parecida com a minha nesses lugares. Porque eu venho de marcadores historicamente marginalizados, historicamente colocados num contexto de um apartheid social. Então, dentro dessas urgências e desse não lugar, eu quero ele também. E esse querer me coloca nesse lugar, mais uma vez, do alvo. Mais uma vez, do corpo que não é chorado, do corpo que ninguém sente falta, do corpo que aguenta, do corpo que pode. E aí eu falo, só que eu vou ocupar esse lugar. Eu não quero mais o pé na porta. Meu pé é muito lindo, delicado. É só uma princesa. Eu quero a chave da porta, eu quero o tapete vermelho. E vai ser assim. Sim. Porque eu acho importantíssimo o pé na porta. Vários de nós têm que botar o pé na porta cotidianamente. Mas eu não vou mais. Me Eu não vou reservo mais, no direito não de vou mais entrar nas disputas pequenas. Não vou mais disputar esses lugares miúdos. Eles vão ter que dar conta da minha existência. Ou não. Mas esse ou não vai ter que me apagar. E pra me apagar, meu amor, Aí, não já vai. temos um trabalho. Não vai, porque é isso aqui. Nós somos essas mulheres ação, né? Essa mulheração de tudo. É resgatar uma herança que foi nos roubada, desse espaço-tempo que ele é feminino. E aí, por isso que eu falo, muitas das vezes, se a discussão é se eu sou mulher ou não, pra mim ela já foi findada. Mas eu sou fêmea. Sou feminina. Quem vai olhar pra mim e dizer que eu não sou feminina? É que nem aquela história que você conta do andar sem camisa na rua, né? Essa história é ótima. Porque é onde surge, né? Algumas heroínas carregam espadas, outras escudos, outras livros. Eu carreguei o peito. Amor! Porque quando Belo Horizonte estava nesse movimento de reivindicar o direito do espaço público, reivindicar isso tudo, eu também estava reivindicando o direito ao meu próprio corpo. E aí, quando a gente vai para a Praça da Estação, que a gente estava inventando a nossa praia da estação para pertencer socialmente, eu fazia topless. Porque uma argentina foi presa na Praça Raul Soares porque estava fazendo topless. E aí a efervescência das marchas das vadias em todo o país. E aí eu vou pra praia da estação e faço topless. Aí a polícia, quando vem me prender, eu falo pra ela, mas o Estado tá dizendo que eu sou mulher? Porque todo tempo vocês querem me lembrar que eu sou homem. Mas agora eu não posso botar o peitinho. E aí eles não sabiam o que faziam comigo, não me prendia, e aí eu continuava. E aí a Júlia surge nesse lugar. Então, a minha arma, mais uma vez, foi meu corpo. Através da minha arte, também eu uso muito o meu corpo enquanto forma de convencimento. Esse corpo que não é acessado, esse corpo estranho, esse corpo que não pode. E aí, quando eu convido as pessoas, olhem para esse corpo. Admirem, toquem esse corpo. Ele não é público, mas ele tem que ser naturalizado em todos os espaços. Sim. E a partir do momento que a gente conseguir naturalizar as nossas existências enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto produtoras de saber, enquanto protagonistas, a gente vai ter com certeza uma sociedade melhor. Porque ainda não é natural a nossa estada nos espaços. Não é natural o nosso saber. As pessoas, comumente, né, homens, enfim, brancos, cisgêneros, feios, caretas. Calvos. Calvos, por Nada contra os grande calvos. maioria. Eles não dão conta disso. Até o admirar o traço machista ali gritando, Sim, né? sim. Olha, ela é negra, ela dá conta de falar, né? Olha, ela é negra, sabe escrever, ela faz, menina. né? Olha, ela é negra da tecnologia. Ah, não pode. Não pode. Então, eu acredito que nós todas, nesse corpo coletivo, a gente vem rompendo com uma barreira que foi imposta
as nossas existências e, principalmente, a gente segue com projetos de desobediência das nossas ancestrais. Aquelas que não foram submissas, aquelas que não se furtaram do sonhar, aquelas que não deixaram de ousar para pertencer, aquelas que foram queimadas, mortas, apartadas, escravizadas, mas que com todo o seu corpo e a sua força, a sua energia e principalmente com seu desejo libertador e libertário, porque a gente, quando caminha, não é só pra gente, quando, né, a gente avança, vem toda uma estrutura se movimentando atrás, Sim. ou se desfazendo, Sim. porque é importante também esse lugar. Eu tenho pavor da desconstrução, gente. Chega. Não. Chega. A gente vai nadar num monte de entulho se ficar desconstruindo, desconstruindo, desconstruindo. Eu quero construir. Quero construir pontes seguras. E aí, muitas das vezes, algumas pessoas ficam perguntando assim: ah, e esse não lugar, o que eu faço? O que eu contribuo, né? E aí, geralmente, as pessoas não negras falam assim: o que eu posso fazer? Eu falo, olha, arreda. E aqui em Belo Horizonte, Minas, a gente fala arreda que o povo entende, né? Mas como é nacionalmente, dá um Google aí, vocês vão entender o que é o arreda. O que é arreda. E é arredar os seus lugares de privilégio ou de acesso para que a gente pertença, porque a gente já tá dando conta de pertencer, Sim. sabe? E olha que a gente ainda tá negociando, porque a hora que a gente começar de novo a como foi Dandara, como Luísa Marim, Teresa de Benguela, como tantas as nossas ancestrais, reivindicar a nossa herança, o bagulho vai ficar louco. Eu sempre falo isso, gente. Agradeçam que a gente tá querendo reparação e não vingança. Porque se fosse vingança, o buraco ia ficar bem mais embaixo. Quando você fala pra gente dessa sua disposição, de falar, não, eu entendi que não tem ninguém parecido comigo. Se eu ficar esperando também, não vai ter. Então eu vou ocupar esse lugar. Você não vai sozinha, você vai com uma galera que acredita em você, que votou em você, que esteve ali com você. Mas ainda assim, não exime você de sofrer violências e ser alvo dessas violências nesse espaço institucional, assim. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas opressões, dessas violências que atravessam essa sua presença, que você já decidiu que vai ser e ponto, não tem mais discussão sobre isso, mas que você ainda tá enfrentando, assim. Eles são medrosos. Eles são. A base e eu cheguei a essa mediocridade. convicção há pouco tempo. Eles são medrosos. Eles têm medo dos seus lugares de privilégio, seus espaços de poder sejam fragilizados. No final da história, quando no apagar das luzes, tudo se resume pela disputa do poder. Não é só pelo dinheiro, porque dinheiro eles poderiam estar fazendo outras coisas. Ali é a disputa da narrativa que vai contribuir diretamente para a manutenção do espaço de poder. E aí, quando eu consegui entender essa engrenagem do medo que eles têm, porque a gente, estando lá, a gente fragiliza um sistema que foi pensado e desenhado só pra eles. E não foi pensado pra ser contrariado. Não, porque eles estão o tempo todo correndo atrás do próprio Eles ramo. não se davam conta que a gente ia ousar desobedecer pra estar e reivindicar esse lugar. Sim. E principalmente que os nossos e que as nossas também fossem se rebelar e não mais estar debaixo de um jugo e ia querer ver as caras nesses espaços. Curiosamente, quando eu transito pela Câmara, né? A Câmara Municipal de Belo Horizonte, é uma arquitetura hostil, que não foi pensada pra gente, é um entrar difícil, duro, uma revista, é um documento e é uma pergunta. Quando esse corpo tem marcadores que não foram pensados para estar ali. Mas quando eu vejo, e aí eu tenho as minhas tecnologias, né? Eu, por exemplo, lá tem um sistema de rampa e o de escada e o elevador. Eu vou de rampa todos os dias, para todos os lugares. Sabe por quê? Para eles terem mais tempo para admirar o meu corpo ali.
Pra eles A terem sua mais presença- tempo de se incomodar Uhum. com a minha estada ali. E aí, quando essa minha tecnologia, né, eu coloco ela em prática, e outro dia era puramente por trazer o incômodo, por demarcar o território, marcar a minha presença, mas aí a gente vai se dando conta das coisas também ao longo. E eu fui me dando conta de que primeiro, eu já tinha certeza que eu não parecia com ninguém ali, né? Uhum. E eu começo a me reconhecer. Mas nas funcionárias, na tia da limpeza, na tia da copa. E eu começo a ver que tem corpos parecidos com os meus. Só não estão nos lugares Mas parecidos não com o que estão nos você está. espaços de decisão, nos espaços de poder. Ainda não foi dado o direito de decisão a esses outros corpos. Então estão uniformizados, que para mim é uma tecnologia, inclusive, de desumanização, porque Sim. padroniza todo mundo. E todo mundo tem a mesma cara, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo do mesmo jeito. O povo já gosta de achar que preto é tudo igual. E aí, eu fui também notando das tecnologias, eu não vou citar nome para não expor, porque quando você expõe, quando você, né, bota uma luz, eles também enxergam e podem estar tirados ali, né? Uhum. Então, outro dia, sutilmente, eu vi uma servidora com um fio de conta enrolado no pulso. E ela fez muita questão que eu visse aquele fio de conta. Eu fico muito emocionada. E aí, pra mim, foi num lugar de tipo assim, Eu tô aqui. tô aqui, Uhum. tá? Tamo junta. Uhum. Quando os moços da segurança, maioria deles majoritariamente negros, estão ali servindo, quando eles me olham, eles muitas das vezes não me dão um tapinha no ombro, que o branco Uhum. parlamentar dá. Mas o olhar é de tanta cumplicidade que eu falo assim, já tá valendo muito a pena. Sim. Mas também não me blinda das violências que talvez algumas pessoas colocam enquanto violências mínimas ou pequenas violências ou sutis, que não são. Quando uma pessoa se sente autorizada a olhar dentro do meu prato, quando eu vou me servir e perguntar se eu vou comer só aquilo, ela não se dá conta que é uma violência. Mas A troco por de quê? exatamente o quê? Por quê, né? Uma travesti alta, preta. Realmente, pra manter essa gostosura aqui em pé, tem que comer bem. Mas você vai comer só isso? Uhum. Ou você não usa outra roupa? Só porque eu uso só roupas claras, porque eu entendi que eu queria ficar uma velha usando roupas claras. Queria ficar uma velha clean, Mas betaníaca. quem discute sobre autoridade e liberdade tanto assim com o corpo? Porque não é Lívia. só o que você usa, é o cabelo que você usa. As pessoas se sentem autorizadas a discutir. E aí eu mudei o cabelo, porque eu acho que a gente tem o direito também de ter o cabelo que quiser e a gente não filha, ter também. sim. E aí, eu tô usando um cabelo, né, mais claro, um cabelo mais higienizado, vamos colocar assim. E aí, agora eu resolvi botar trança, porque eu quis botar trança, tinha tempo que eu não botava trança, eu acho ótimo trança, eu não gosto de pentear cabelo, acho ótimo. Somos duas. E aí, uma pessoa se sentiu autorizada a me perguntar, isso lava? A alma saindo do corpo. E a princípio, na hora, deu vontade de falar, não. Não. Não lavo. Isso Gasta aqui, uma fortuna ele... para não lavar. Ele faz metamorfose sozinho, entendeu? Ele é autolimpante. Ele é autolimpante, ele se lava. Mas aí tem também o espaço do tentar, em alguma medida, do letramento. Porque eu acredito que tem algumas pessoas que reproduzem os seus preconceitos por falta de conhecimento. E por talvez não terem de ter contato com acesso. aquilo. Uhum. E aí eu falei, não, lava sim, eu lavo, inclusive. Nossa, mas deve demorar pra secar. Eu falei, demora e tal, mas, né, a gente... Aí eu também boto uma carteirada. Não, mas eu vou num salão ótimo, chiquérrimo, lá eles lavam, massageiam, bota pra secar. Porque é isso que também que a gente tá reivindicando. Eu também quero isso. Sim. E ela ficou olhando assim, né, tava admirada com aquilo. E aí eu fui me perguntando assim... Quando essas pessoas, na vida, cogitaram a possibilidade de conviver com uma travesti preta, macumbeira, barraqueira, que fala alto,
Que assume o próprio cabelo. Nunca! Porque elas foram constituídas naquele espaço higienizado. A ordem natural delas não pertencimento. admite corpos como os nossos. Não pode. E aí, são dessas coisas que às vezes eu tô cansada, assim, mas eu entro falando alto pelos corredores. Primeiro pra anunciar a minha chegada, naqueles corredores horrorosos, com aqueles Cinza. cartazes feios que eles colocam da extrema-direita, com apologia à violência. E aí eu chego falando alto, e aí às vezes o servidor que tem, enfim, alguns servidores meio assim, eu cumprimento, tudo bem, bom dia, boa tarde. E os homens se sentem um pouco acuados contra os dias, porque eles são os maiores que têm mais medo da gente. E quem tem medo de travesti, né? E aí são essas ferramentas que eu vou usando pra minimizar um pouco. Mas cansa também, né? Às vezes eu só queria ir trabalhar. Fazer meu trabalho. Sim. Às vezes eu só queria chegar e conseguir. Eu entendi, ou sei lá, fui ingênua de acreditar que era isso. Eu ia ser eleita, ia construir coletivamente com as minhas projetos de interesse. De uma sociedade. Eu não sou só vereadora de pessoas LGBTs, eu não sou só vereadora de pessoas negras, não sou só vereadora de mulheres, sou vereadora da cidade de Belo Horizonte. Sim. Logo, os projetos que eu, tento propor para efetivar, fiscalizar, criar políticas públicas, é para um todo, é para uma cidade toda. E aí, quando eu vejo os projetos que a gente propõe entrar numa negociação porque vem da onde vem, não pelo o teor ou o conteúdo do projeto, dá uma brochada, dá uma desanimada. Mas e aí a gente vai se reinventando, né? Esse quebrar e requebrar, que dói, mas que tem que ir na ginga, na manha, na roda, porque não dá pra não ser. Então eu já entendi, vocês não vão aprovar nada que eu proponho. Tá, então o que eu posso fazer? Qual que é o próximo passo? Aí a gente vai tendo que se reinventar. Sim. Só que a gente está se reinventando já historicamente, há muito tempo. Eu venho desse lugar da reinvenção, né? Eu remontei meu próprio corpo, eu me remonto todos os dias, mas não mais para caber. Isso já tá posto. Tô com 42 anos. Belíssima. A expectativa de vida não era nem pra me estar viva. Eu tô quase uma Dercy Gonçalves. Tô falando o que eu penso, o que eu quero. Eu amo. Sabe? É isso. Não vou mais ter que caber em nada. Em nada. Eu transbordo. Eu conheço você tem uns 10 anos. Vai fazer 10 anos esse ano. E eu já vi várias Júlias. Eu já vi várias imagens de Júlia. Ao longo desses 10 anos, a gente já teve juntas em várias situações profissionais e não profissionais. Mas uma coisa que eu acho legal é que você, quando você diz, né, eu não estou vindo sozinha, não estou chegando sozinha, a coisa também é literal. Porque quando você fala, rompi a expectativa de vida para pessoas como eu nesse Brasil, é também, não deveria funcionar assim, mas é também uma inspiração para que outras pessoas ocupem, outras pessoas tornem isso. Porque se você cresce num país sem expectativa de vida, quando você começa a ter um exemplo que se destaca, que é diferente, e que ser uma mulher negra faz com que, inevitavelmente, você seja a primeira de muitas coisas, vira exemplo para outras pessoas também. Do mesmo jeito que esses nomes que a gente citou aqui no começo, eles são inspiração pra gente hoje, a Júlia vira inspiração pra outras pessoas lá na frente. Olha, Lívia, quando eu vou falar desse discurso da expectativa de vida, é só pra justificar o tanto de merda que eu saio falando por aí agora. Eu falo, não era nem pra me estar vivo, então me aguenta. Já tô na idade do Só. Silvio Santos, posso falar o que eu quiser. Eu não uso mais esse discurso. Sabe por quê? É um discurso que alimenta A uma nossa engrenagem. dor vira fetiche. Eles se movimentam a partir desses nossos discursos. Eles se alimentam, eles retroalimentam do nosso sofrimento, da nossa dor. Eles se valem, eles gostam. O racista tem prazer em ser racista. O transfóbico, ele tem muito prazer em ser transfóbico. Sim. E eu não tô mais disposta a querer mudar a cabeça de ninguém. Saca? Ele vai ter que dar conta de não reproduzir o seu racismo. Então, engula o seu racismo, porque eu vou continuar aqui. Engula sua transfobia.
Porque não tem mais negociação, então vocês vão ter que lidar com as nossas existências, queiram ou não. Sim. Eu não tenho o menor problema com vários projetos de lei que estão avançando aí para retirada das pessoas trans e travesti. Porque como que nós vamos chegar? Nós vamos chegar, então, numa guerra civil. Porque a gente não vai mais arredar desse lugar. Sim. E aí, quando vem esse discurso, o país que mais mata, não, eu não uso mais disso. Nós estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo, nós estamos produzindo, nós estamos na universidade, nós estamos no espaço, nós estamos na televisão, nós estamos na arte, a gente está em todos os lugares. Estamos na política e estamos em todos os espaços. E a gente vai continuar. Enquanto eu tava maquiando hoje, eu tava conversando isso com a Noelle. A minha maior militância ultimamente tem sido ser feliz. Então, é o nosso ato de viva, alegria feliz, revolucionária. Alegria revolucionária. O Estado não quer a gente morto, quer a gente triste, porque a gente triste Cansada. faz o que quiser, a pessoa cansada faz o que quiser, a pessoa que trabalha 6 dias por semana, chega no último dia, ela não quer ir pra rua tomar uma cerveja, ela quer dormir, porque na segunda-feira tem mais. Então, a minha maior militância hoje em dia tem sido ser feliz, e esse é o meu exemplo. Lívia, te vi em tal lugar, você tava linda, radiante. Tava mesmo. Tem problema? Tem. Quanto pra pagar? Tem, mas vamos continuar aí? Lívia, a gente sabe que, por exemplo, agora eu vou ser bem política, bem parlamentar. A gente sabe que as pessoas, né, a maioria das pessoas tem acompanhado as discussões do país todo acerca da escala 6x1, na escala de trabalho. Mas tem um recorte que eu não tô vendo as pessoas pensando e defendendo. O direito ao ócio. Eu O direito luto ao muito. gozo. Eu luto muito. O direito a não fazer nada. Eu luto ao todos os dias, descanso todos os pleno. dias. Porque muitas das vezes, as pessoas defendem a escala 6x1 porque é menos um dia de trabalho. E aí, realmente, eu concordo. Porque mantendo a gente sem tempo, Pra pensar. mantém a gente debaixo de um sistema que cada vez mais não se distancia do movimento escravocrata, escravagista. Então, para mim, rompe mais uma vez com esse lugar da escravização, da máquina, desse corpo máquina que tem que dar conta de produzir, porque você tem que dar conta de comer, você tem que dar conta de vestir, então você tem que ser útil. Se você não é útil, você não serve à sociedade. Se você é uma pessoa que descansa, uma pessoa que não produz, você não é mais útil à sociedade. Então, essa lógica da utilidade, do utilitarismo, essa lógica da máquina, que mais uma vez nos desumaniza, coloca nessa condição da escravização, e concordo que tem tudo isso. Só que eu quero poder não fazer nada. Eu quero poder escolher dormir, sabe? Ter prazer, muitas das vezes, no ócio coletivo. Sabe? A gente se encontrar pra respirar junta, pra fabular outras coisas. Esse é o principal medo deles. Sim. Que é esse lugar coletivo da nossa organização a partir não da dor, do sofrimento, do trabalho, dessa lógica, mas a partir da nossa felicidade, a partir do nosso prazer. Eu sei que Palmares resistiu bravamente, mas eu também tenho certeza que lá tinha muita bebida, muita festa, muita farra, porque para resistir a esse sistema, meu amor, não tem outro caminho. Não tem. E eles não dão conta disso, que todo dia eles atacam e a gente tá sambando, a gente tá cantando, a gente tá dançando, a gente tá fazendo as nossas rodas, a gente tá nos botecos, que Belo Horizonte nós temos boteco. Inclusive, nós temos que hoje trabalhar para garantir os nossos botecos. Olha o lugar do absurdo. Vocês que não nós votam chegando. direito, não? Que daqui a pouco nem boteco pra ir de madrugada nessa cidade vai ter, porque... E aí, quando coloca discussões políticas muito distantes das pessoas, as pessoas falam assim, não quero discutir política não é pra mim e tal. Só que agora, eu acho que, principalmente depois da pandemia, depois, né, dessa era, desse último desgoverno, as pessoas estão se dando conta de que a política tá no ordinário. Né? A política tá no cotidiano. Sim. A política tá no você não poder mais ouvir o seu funk. Sim. A política tá de você não poder levar o seu filho a determinados espaços. A política tá dizendo que você não pode usar determinados tipos de drogas.
que você não tem mais os direitos sobre o seu corpo. Se você usar, você vai pagar uma multa. A política tá onde você pode pertencer ou não. A política tá no seu cotidiano. Uhum. E aí, esse, talvez, despertar das pessoas para esse lugar da política, que pode, talvez, construir uma outra possibilidade, uma saída, que eu nem sei se é mais pela esquerda ou direita. Eu acho que é uma saída desse lugar mesmo da revolução, partindo das nossas urgências, dos nossos desesperos. Eu sou muito a militante do não fazer nada, do descanso. Defendo muito que a gente precisa ter tempo para pensar. A gente vive numa sociedade em que a branquitude, Grazi trabalha com tecnologia, vai falar disso muito melhor do que eu, mas a gente vive numa sociedade e que o pensamento, a utilidade de certos corpos é mecânica, ou seja, você tá aqui para apertar botão, e a utilidade de outros corpos é intelectual. Então, você vai pensar sobre o pensar. E quem é que tem tempo para pensar, sabe? Você não consegue produzir intelectualmente se você estiver estafado, cansado. Não consegue. E aí, mas por que não tem tantas pessoas negras na tecnologia? Não é porque a gente não tem aptidão para tecnologia ou coisa do tipo. É porque existe um corpo nessa sociedade cujo o parar para pensar dele não é nem valorizado, quanto mais incentivado. Né? E aí, uma aspas, quando eu fiquei sabendo que eu ia estar na mesa com a Grazi, eu falei, porra, meu Deus, pode falar, né? Pode. Depois bota um pi. Falei, porra, meu Deus, essa mulher, ela é enorme. Só de estar nesse lugar duro, machista, careta. E eu aqui falando assim, gente, deixa ela falar mais. Vamos fazer esse episódio todo, assim, vamos virar aqui, Não, porque mulher, é gigante. Essa sua desobediência, esse seu rompimento, traz um esperançar tão grande. Porque eu acho que agora a gente tá com meninas, crianças, e cada vez mais a vida vai ficando tecnológica. E a gente não pode se furtar disso. E aí, quando você ocupa esse lugar, talvez umas vão querer ser Júlia e estar no parlamento. Mas eu tenho certeza que a maioria delas vão querer estar querendo ser a Grazi, que tá ali, assim, tocando um terror nesse lugar, assim. Antes da gente pular pra contar quem, afinal de contas, é essa mulher gigante, a gente vai passar pelo quadro Raiz e Rumo, apresentada pela multiartista Jana Amor, onde ela tece palavra, ancestralidade e potência. O que define o que é uma mulher revolucionária? Essa é a nossa homenageada de hoje, ela é a personificação da revolução. Deixa eu te contar uma história. A história de uma artista que me ajuda a salvar os domingos ao transformar a própria voz em território de existências. Algumas revoluções não começam com grito, começam com letra e melodia. Lineker. Quando ela entra em cena, o ambiente muda, não pela imposição, mas pela presença. Parece onça tomando sol. Há algo na forma como ela ocupa o palco que desmonta a expectativa, negona dos olhos terríveis. Ela canta intimidade, canta com febre e declara: quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto. Isso não é ingenuidade, é escolha estética e política. Lineker transforma afeto em afirmação, vulnerabilidade em força política, suavidade em deslocamento cultural. Quando sua voz começa, algo acontece. Ela não pede autorização para ser doce, um gosto de caju. Ela não diminui sua potência para caber e quer saber: quem me chamará de amor, de gostosa, de querida? Ela existe inteira. Há uma geração que encontra nela espelho e possibilidade. Gente que nunca tinha parado para perceber o que era amor para se lembrar. Gente que agora sabe que pode ser protagonista na melodia da própria história. Ela não canta apenas sobre relações. Ela canta sobre o direito de sentir, sobre o direito de ser desejada, sobre o direito de ser complexa. Num país que ainda naturaliza a violência contra pessoas trans.
Sua delicadeza é insurgência. Sua estética é enfrentamento, seu afeto é resistência. Ela nos lembra que amor também é território político. Que cantar carinho pode ser um gesto de ruptura. Que suavidade não é fraqueza. Falar dela é reconhecer que transformar o mundo também passa por transformar o que consideramos possível de ser amado. O nome dela é Lineker. A revolução da Lineker é abrir caminhos. Ela foi a primeira brasileira trans a vencer um Grammy latino. Cantando o amor cotidiano, a música, e é impossível não se emocionar. E eu vou falar uma coisa assim, muito pessoal, eu acho, mais uma vez o que eu tava falando mais cedo, né, que a minha militância hoje é ser feliz, eu acho incrível a Lineker cantar o amor, sabe? Tipo, ela tá na minha playlist de namorar, sabe? ela tá só existindo e sendo maravilhosa, feliz. A Júlia tem os desafios dela de fazer política desse jeito resistente, potente, mas ainda assim que te deixe ser feliz fazendo o que você faz. Eu tenho muito prazer. Ai, que bom. A Lineker, ela tem essa coisa que você falou de transformar essa dor em algo que não machuca os nossos ouvidos. Artista tem dessas coisas. E você tá na área da tecnologia. Sim, nas grandes empresas. Né? Segurando muitas vezes decisões que podem fazer isso ou aquilo de maneira muito definitiva. Uhum. O que você diria que é o seu maior poder e a sua maior responsabilidade nisso que você faz? Olha só, falar de tecnologia acabou se misturando com falar de futuro também. Uhum. A gente sabe que o futuro não é só sobre a tecnologia, mas é também sobre ela que tem sido grande aceleradora de futuros aí. Então, quando a gente pensa, e foi muito importante a Júlia trazer toda essa conversa sobre diversidade e tudo mais, no final das contas, não é uma conversa sobre as diferenças, é uma conversa sobre dinâmica de poder. Quem pode, quem não pode ocupar, quem tem acesso, quem não tem acesso, quem está na mesa de decisão. E aí, no campo da tecnologia, quem está codando o futuro. Esse futuro tão tecnológico, né, que a gente está tão rapidamente construindo, quem está pensando esse futuro? Ele está sendo pensado a partir de quais perspectivas? Né? Quem pode prosperar ou não nesse futuro? E aí, aqui, vou num lugar bem concreto, né? Muitas das decisões que são tomadas cotidianas sobre acesso ao crédito, sobre acesso à oportunidade de emprego, qual currículo vai ser priorizado, né, numa vaga, no processo seletivo, isso tudo tem sido transferido para as tecnologias. Só que essa tecnologia ela não é neutra. Muito pelo contrário. Ela não é neutra. Ela vai refletir a perspectiva de quem parametrizou. Exato, de quem treinou, quem parametrizou, quem colocou lá. Então, quando você fala, né, sobre esse poder, que é um poder resistência da gente tentar, se essa tecnologia está influenciando, está determinando, né, quem tem acesso, quem não tem acesso, quem pode, quem não pode, quem vai passar num processo, quem não vai passar, é urgente que a gente tenha a representatividade da sociedade para a qual essa tecnologia tem que servir e não ser o contrário, né? Estando ali dentro, porque senão a gente vai criando esse apartheid tecnológico, né? E que tem uma influência gigante na sociedade. Então, tem grandes discussões acontecendo agora sobre inteligência artificial, que tem como base um dado histórico gigantesco permeado por todos os preconceitos, por uma série, né, de ausências, acho que é disso que a gente está falando, né, de ausências dentro desses espaços. Então, hoje, a gente, o tempo inteiro, pensar quem é que está codando esse futuro, a quem essa tecnologia favorece, quem essa tecnologia... Quais interesses ela serve? Ela serve. Qual que é o impacto dessa tecnologia? A gente vê, por exemplo, acesso a serviços públicos, né, que utiliza tecnologias como reconhecimento facial, que tem uma acurácia maior para rostos brancos e não para rostos negros. Então, quem é que vai ter acesso a isso que é direito? Sim. Né? Então, trabalhar e pensar a tecnologia com as interseções com a sociedade a gente pensar também sobre quem tem até direito ao futuro dentro dessa camada. Então, assim, existe uma subrepresentação,
Mas existe uma urgência da gente ampliar essa discussão, porque também não é só a presença de corpos pretos que dentro da tecnologia, a gente está falando, a representatividade importa, mas ela é insuficiente. Mas são essas discussões nessa camada, porque às vezes dá a sensação de que tecnologia é uma coisa meio abstrata, né? Assim, que brota. Algo lá longe. Algo que brota Sim. do nada. E a tecnologia, ela é parametrizável, né? Ela tá sendo construída ali dentro e a gente precisa questionar a quem essa tecnologia tem favorecido, quem deixa de fora e quais são as implicações disso. E aí isso vai para todas as dimensões da vida. Você fala a segurança pública. Como é que estão sendo usadas essas tecnologias, né? E a quem essas tecnologias vai impactar e como é que a gente está conseguindo colocar barreiras para que não sejam sempre as mesmas pessoas que vão se beneficiar da tecnologia e as mesmas que também vão ser impactadas negativamente por elas. Então, acho que essa é uma grande discussão. Poderes e responsabilidades. Poderes, responsabilidades, desafios. E tem linhas, né, também aí dentro. Tem pessoas que acham que a tecnologia vai resolver os problemas sozinha, por si só. Então, quanto mais tecnologia você tem, mais você precisa de uma ampliação dessa consciência humana, né? E para conseguir juntar ali dentro, para que a gente possa, inclusive, usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida humana. Assim, se pensar progresso, o que é progresso? Progresso não é só avanço, né? Só a gente tá cheio de trecos, né? Aí disponíveis. E o que é considerado avanço também, né? Porque tecnologia e conforto, uma coisa que a Júlia falou que eu quero ter conforto na vida. Nem tudo é a mesma coisa para todo mundo. Então, às vezes, eu ando com um monte de equipamento, assim. Trecos. Porque agora se tornou inevitável. Mas talvez o conforto para mim seja não ter que abrir um story nunca mais na minha vida. Sim. E o que são as outras tecnologias que vão me permitir chegar nesse lugar, né? A gente falou de Maria Filipa, a gente falou de várias mulheres, mas tem a história que eu mais gosto de Maria Filipa, que foi quando ela, na praia, quando os portugueses estavam chegando, ela resolveu que ela ia dar uma surra de cansanção nos invasores, e é uma tecnologia, assim, né? Isso foi... As nossas tecnologias ancestrais aí, né? Isso foi repassado, assim. Como que você classifica a importância de mulheres negras como você? Eu conheço algumas mulheres negras na tecnologia, mas te juro, é bem pouco meu repertório. Não porque não tenham mais, mas... Infelizmente, tem muita coisa da negra única, né? Nessa área da tecnologia tem a fulana. Você sabe falar 10 homens brancos, mas só uma mulher negra. Mas qual que é a importância para você, assim, da gente, além de preservar, transmitir esses conhecimentos para outras como nós? Até para que a gente não fique achando que tecnologia é só... Porque, assim, tem gente que acha que tecnologia é só aquilo que foi criado depois que ela nasceu. Então, vou dar um exemplo, assim. Uma filha de um amigo meu... Certa vez perguntou para ele o que veio antes, a privada ou o iPad? Porque quando ela chegou, as duas coisas estavam aqui. Então, para ela não tem. E às vezes a gente fica chamando de tecnologia só aquilo que está vindo depois que a gente nasceu. Então, a gente está chamando essas ferramentas novas aí, que vêm depois que a gente veio. Tem uma geração que já nasceu com algumas coisas que para eles isso não é tecnologia. A gente está aqui dentro e a gente não chega e fala assim, olha que sala tecnológica, tem cadeiras, né? Tem, porque já acostumou. Porque para a gente tem esse marco, assim, tecnologia vai ser depois. Então, quando a gente traz, né, essas outras perspectivas, essas cosmovisões para dentro, porque isso vem, a gente aprende essas tecnologias que vêm, né, da oralidade nas nossas famílias, a gente entende isso como tecnologia. Na hora que a gente está nas mesas discutindo, a gente também vai levar essa perspectiva para estar ali, né, para estar ali dentro. Então, a gente vai pensar não só naquele dispositivo treco, mas nessa percepção de tecnologia ampliada, né, essas outras ferramentas, essas outras estratégias que ao longo do tempo nos ajudou a resolver uma série de problemas, né, um monte de problemas. Isso vai estar ali na mesa. Agora, tem um lugar também Você falou sobre esse lugar do lugar do espelho, né, da gente
a gente poder também se ver, né, desse reconhecimento, essa coisa de passar por e ali dentro. Quando você consegue fazer com que meninas negras, periféricas, sonhem em atuar com tecnologia, sonhem em atuar com ciência, né, sonhem em Dá um ser quentinho no cientistas e tudo mais, elas se veem possível nesses espaços, porque hoje são os espaços onde as principais decisões estão sendo tomadas, né? Então, conseguir fazer com que elas aspirem a esse lugar, com que elas se desenvolvam para lá e com que elas sintam autoestima para pertencer a esses espaços. E ao chegar nesse espaço com autoestima, ela não tenta parecer com quem já está lá, ou se diminuir, mas ela chegue lá com todas essas tecnologias, né, que ela leva, e isso vai fazer parte na hora. A cabeça pensa onde os pés pisam. Na hora que você está construindo ali, na hora que você está colocando, tudo aquilo que você... Toda essa bagagem vem junto e vai estar refletida nesses projetos ali também. Então, a gente está com uma urgência de ter essas perspectivas na hora que a gente está trazendo as ferramentas. Você trouxe a questão das redes sociais, né? Existe uma exaustão, um cansaço em relação a uma série de ferramentas que a gente criou. E existia uma conversa de, a gente precisa isso porque a gente precisa estar mais conectadas e tal. A OMS declarou a pandemia de solidão. A gente está agora em todos os eventos de tecnologia discutindo a solidão. Assim, o SXSW está acontecendo... de desinformação. Acontece agora esse ano os eventos grandes de tecnologia, de inovação. Quais são os principais temas? Solidão. A questão, essa exaustão, essa ideia das relações sociais, sabe? Essa coisa da alegria, essa coisa do humano. Então, toda vez que você tem esse avanço acelerado das tecnologias, mais a gente se dá conta do nosso oco humano, assim, de que, no final das contas, o que vale a pena é essa alegria compartilhada, o que vale a pena é a gente sentar, pensar juntas, o que vale a pena é a nossa risada, que é isso que nos mobiliza para pensar soluções criativas para os problemas que a gente tem, para criar outras tecnologias, para fazer com que a gente não fique refém, né, de ferramentas, mas que a gente possa construir outras ferramentas que ampliem espaços, que possam... Uma ideia mais utopiana da tecnologia é que a gente utilizaria as ferramentas para expandir a capacidade humana, para que a gente pudesse ter tempo para outras coisas que não para as tarefas enfadonhas, para essas tarefas. A gente delega isso para as máquinas, para que a gente tenha tempo de fazer outras coisas, assim. Eu fico pensando... cortando ali. Você falando uma coisa que outro dia eu conversando com uma pessoa da tecnologia, eu não tinha me dado conta de o quanto... as pessoas da tecnologia agora estão se voltando para esse olhar da humanização da vida, né? E aí ele me falando, ele dando como exemplo o quanto que a crise climática tem uma relação direta com as tecnologias, porque precisa de uma quantidade assim absurda de água para que rode os aplicativos, resfriar, né? Os servidores. Tem uma conexão enorme. Não existe hipercomputador que vai dar conta de um planeta muito quente, assim. Você precisa dos data centers que gastam uma quantidade gigantesca, né? Eu não gosto de chamar de recursos, porque a natureza tá tudo ali, né? Mas gasta-se muita água para poder... Espaço físico. A gente fica assim, tá tudo na nuvem, como se fosse uma... Não, isso são cabos gigantescos que passam, né, pelo oceano então você precisa... Existe uma conexão com tudo e a gente fica colocando como se fosse... Uma coisa lá longe, essas né? brincadeiras Essas trends. A quantidade de água que a gente consome... Pro povo ficar se colocando naquela seria latinha caminho, horrorosa. talvez, da tecnologia. Sair desse lugar duro e talvez pensar nessa relação humana, não sei. Tem vários caminhos, assim, mas eu acho que teve um momento na história. E aí eu venho da administração, né? Então, assim, a gente estuda um pouquinho quando os momentos ali que a gente usa a administração científica para organizar essas grandes corporações e tudo mais. Aí tem
Taylorismo, Fordismo e tal, a gente decidiu usar uma lógica meio de matemática para organizar funções, e isso foi criando um excesso de fragmentação das coisas, das atividades e tudo, porque queria se ganhar escala. Então, o que eu faço? Eu pego o trabalho que você faz hoje, tento entender ele em momentos, fraciono ele o máximo, descrevo, porque aí não importa se é você que está fazendo, eu faço essa troca. E tem uma outra coisa também, é que se você fraciona ele ao máximo e coloca cada pessoa para fazer um pedaço e tira a noção do todo, você tira o poder dessas pessoas. Você tira isso, e talvez um dos maiores poderes é o entendimento do todo, do impacto, do que tá bom, para eu entender que eu estou aqui fazendo essa imagem aqui, eu preciso ter essa noção de tudo o que acontece. Então, eu perco um pouco essa visão sistêmica. Ela fica muito fragmentada. Só que vocês vão lembrar de um futurista, Charlie Chaplin, tempos modernos, assim, que durante esse processo inteiro, porque a minha primeira aula de TGA1, lá de administração, todo mundo ficava, nossa, que sensacional que foi essa ideia, né, taylorista, fordista, de fragmentar isso tudo, a gente conseguiu escala com isso e tudo. O para casa era assistir Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. E a grande mensagem desse filme, a gente está usando os termos técnicos todos aqui, né? Gente, vai dar merda isso. Porque a gente optou por humanizar as máquinas, ou seja, fazer a transferência de habilidades humanas para as máquinas, enquanto a gente não se deu conta que a gente foi robotizando as pessoas. E aí as máquinas foram ficando cada vez mais parecidas, né, com as nossas habilidades humanas e, como consequência, a gente foi ficando cada vez mais parecido com o robô. Essa ideia que a gente estava falando aqui de esse corpo-máquina, esse ser fragmentado, que não tem a noção do todo, esse ser útil, produtivo, isso é característica de máquina, né? Isso não é característica do ser humano. Só que agora a gente chega numa encruzilhada histórica. As máquinas estão muito parecidas, porque a gente agora não tem máquinas que só ampliam a capacidade física do ser humano. A gente tem máquinas que estão ampliando a capacidade cognitiva das pessoas, né? Tem máquinas estabelecendo níveis de diálogo, tem as máquinas se parecendo cada vez mais com o ser humano. Tem os estudos mostrando, né, que o principal uso, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza ChatGPT, por exemplo. Misericórdia. E o primeiro uso é para terapia e conversas existenciais. Isso é aterrorizante. E aí a gente fica perguntando, o que está acontecendo com essa sociedade em que a gente está se sentindo muito mais confortável, né, de fazer conversas profundas, existenciais, pedir conselhos para uma máquina do que para um outro ser humano. E sabe o que é doido? Você falou, nós estamos discutindo a solidão dentro da tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente discute a solidão, a gente vê não só o ChatGPT, eu sei que as pessoas fazem terapia com o ChatGPT, mas tem várias inteligências artificiais que elas estão sendo pensadas para poder conversar com outros seres humanos. Aquele filme ele está acontecendo nesse exato momento, assim. E principalmente por ser o chat, principalmente, ele não te aconselha, ele concorda com você. Ainda que não diretamente, a função dele é te agradar. A função dele é te deixar feliz. Eu confesso que eu sou bem jurássica, assim, sabe? Eu sou muito. Eu sou a pessoa que se você me mandar alguma coisa de noite, eu vou falar, não posso olhar agora porque eu não posso ligar o computador. Eu sou essa pessoa. Nem tudo serve pra mim só no telefone e tal. E a gente precisa... Mandei mensagem pra Júlia outro dia e falei, amiga, você tem que vir aqui em casa. A gente precisa tomar uma cerveja. A gente precisa tirar a nossa amizade do EAD... e conversar. Sabe? Eu tenho várias amigas que moram fora, assim, daqui de BH, fora do estado. Amo as minhas amigas, mas tenho dificuldade de manter contato todos os dias, sabendo que o contato todos os dias vai ter intermediado por uma tela. Eu prefiro, olha, amiga, tal mês eu estou aí. Pronto. Pra mim é mais fácil do que... Outro dia eu vi uma pessoa falando sobre saudade, né? As pessoas têm perdido... o que é saudade, né? Porque elas se bastam
pela interação intermediada, né? Então aí não tem mais criando a saudade. conteúdo, Júlia. Eu falei que eu vou parar de criar conteúdo na internet porque as minhas amigas, elas não criam mais o sentimento de saudade. Elas sabem tudo que tá acontecendo comigo. Falei, pô, então sumirei. E aí Para que a gente sintam falta. Aí vocês vão ser obrigados a sentar pra tomar uma cerveja comigo, porque... Ah, não, mas eu te vi ontem, mas eu não te vi. Eu tava falando com uma tela de telefone, sabe? Eu Ai, acho que, assim, eu sou apaixonada por tecnologia desde pequena. Assim, eu me lembro no meu corpo a sensação de, no início ali da década de 90, vocês estão vendo pelo colágeno aí, né? Eu tenho 45 anos, vou fazer 46. Então, no início da década de 90, aqui no Brasil, todo mundo falando sobre computadores iam mudar o mundo e tal. Eu não tinha dinheiro para poder comprar computador, e aí eu falei, gente, eu vou fazer um curso no Senai para aprender a consertar computadores, porque quem tem computador vai precisar de alguém para consertar, e eu quero estar nessa discussão do tal do futuro e tal. Aí aprendi a consertar computadores, e desde então me conecto ali. Então, existe um lugar que eu acho que também a gente tem nada, que ninguém tem nada, mas existe um espaço, porque tem muita tecnologia que a gente consegue realmente usar para que a gente tenha um pouco mais de sossego. Uhum. Participando de um projeto com o pessoal de Colômbia, por exemplo, o AI delas, que a gente tentando fazer uma alfabetização de tecnologia para empreendedoras de base favelada, porque hoje utilizam um tempo enorme, por exemplo, para usar um WhatsApp, para mandar uma mensagem, para vender o seu bolo, para fazer a venda de produtos de beleza, essas coisas todas. E existem ferramentas que fariam esse trabalho de organização de estoque, de fazer uma régua de comunicação com os seus clientes para elas ganharem mais, para lucrarem mais, e que elas não precisam gastar dinheiro ou depender de outras pessoas, e que existem essas tecnologias que vão dar para elas. Eu falo assim, um projeto como esse conseguir dar um pouquinho, o que ela demoraria 3 horas, ela conseguir fazer em 10 minutos, essas outras horas ela ficar de perna pro ar, o que for. Meu sonho de Isso é bom. Então, me aperta o coração. E eu coloco aqui num lugar bem ambíguo, assim, porque a gente não pode, não deve perder essa humanização, mas para mim não é uma disputa assim de com ou sem tecnologia. É como que a gente consegue construir uma lógica e uma forma de que a gente tenha mais mulheres negras alfabetizadas tecnologicamente, que saibam utilizar essa tecnologia, que criem novas tecnologias, que utilizem essas tecnologias em prol dos seus negócios, em prol do seu conhecimento, do seu descanso. Do seu descanso. Eu amo hoje quando eu tenho uma ferramenta que antes eu demoraria, né, Caxias, Libriana, para fazer uma apresentação. Metódica. Para fazer uma apresentação, eu demorava um tempão, assim. E hoje eu consigo ter ferramentas que eu coloco ali o que eu preciso, elas me entregam uma apresentação, e isso me dá tempo para eu pensar em outras coisas. Então, fica com esse negócio assim do tipo, como que a gente não entra? Porque a gente fica usando a tecnologia sem esse processo de alfabetização mesmo, assim, de aprender a usar a tecnologia. Muitas vezes a gente fica na rede social, a gente fica ali, mas a gente tem pouco acesso ao entendimento dessas outras ferramentas que vão fazer com que o nosso trabalho, né, aumente a qualidade desse trabalho, que a gente consiga entregar até mais coisas e desocupar o nosso tempo para que a gente possa usar com aquilo que a gente tem de mais humano e de mais potente, que é a nossa imaginação, que é a nossa criatividade, e deixa as máquinas fazerem coisas que elas já sabem fazer, a gente transferir para as máquinas esse tipo de tarefa. Mas daí a gente precisa desse letramento digital para a nossa turma, sabe? Assim, eu lembro muito de Maurício Tizumba aqui, né? Que uma conversa que a gente estava participando, ele, com aquele jeito dele, falou assim, ó, tem que ensinar o menino a tocar computador, né? Tem que ensinar a tocar computador, não é a tocar o tambor, ele já tá sabendo, tem que ensinar a tocar computador.
E eu acho que isso vem de uma sabedoria, porque para ocupar esses espaços, para que a gente consiga utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? Tem uma discussão mais ampla, que é essa coisa da não neutralidade da tecnologia, como é que você está, né, nesses espaços de poder, mas tem um outro lugar muito pertinho da gente aqui, que é a gente se juntar, vamos aprender a usar esse chat GPT aqui No máximo dele. para nos ajudar. Então, assim, você é produtora de conteúdo, você quer que seu conteúdo seja produzido, o que dá aqui para fazer que vai te dar tempo de vida, Sim. né? Vai te dar o descanso que você está querendo tanto. Vamos pegar essas ferramentas que vão ajudar a fazer pesquisa de política pública, de entender história, que vai conseguir fazer uma leitura e uma interpretação de uma série histórica de séculos e que vai filtrar para você ali essa pesquisa que vai te entregar. Eu lido com essas ferramentas como se fosse um estagiário super inteligente, assim, sabe? Assim, um estagiário, bom. E aí eu faço boas perguntas ali para as ferramentas para que elas me devolvam. Então, acho que tem um lugar em mim que fica assim, gente, queira mais, assim. Eu sei que tem, né, tem o uso, tem outras coisas, mas ter mais pessoas negras, mulheres negras, pessoas periféricas na área da tecnologia, isso é revolucionário, porque vai ajudar a gente a encontrar outros jeitos de utilizar a tecnologia para dar acesso, para fazer com que a gente alcance coisas que hoje estão nas mãos, né, das pessoas que sempre tiveram o privilégio, que estão aprendendo há muito tempo, às vezes no berçário estão aprendendo robótica, estão aprendendo as ferramentas, estão dominando as ferramentas, e ao dominar essas ferramentas, conseguem utilizar essas ferramentas. E aí a gente não pode ficar para trás de jeito nenhum. Definitivamente. Eu tô ouvindo você falar e tô lembrando de uma coisa. A gente também precisa se ensinar a fazer esse uso inteligente das tecnologias. Por quê? Lá em casa, eu trabalho de casa tem muito tempo. Então, eu tenho lava-louças e aspirador robô. Eram 2 metas da minha vida, porque primeiro que eu odeio lavar louça, segundo que eu odeio varrer casa. Aí, uma vez falaram comigo assim, mas você tá igual rico. Falei, gente, o rico, ele pega uma mulher muito parecida com a minha mãe, com a sua mãe, e bota ela pra trabalhar em condições precárias e ganhando pouco, pra lavar a sujeira dela, pra limpar a louça dela. Eu estou fazendo uso de uma tecnologia que não está aí pra todo mundo, porque é caro, mas se eu posso fazer, eu vou, enquanto a minha lava-louça está lá trabalhando, eu tô pensando. Ou não, eu tô deitada assistindo um filme. E aí, a minha avó tem ódio da minha lava-louças. Parece que a minha lava-louças agride, e não é. É porque na cabeça da minha avó, aquilo que a Júlia falou, a utilidade. Eu deixo de ser uma mulher útil, porque a minha louça não depende de mim pra ela estar limpa. E aí a minha avó tem ranço. Esse trem não lava direito. Aí fica tudo sujo. Eu falei, vó, não fica. A senhora desapega o coração da senhora disso, coloca lá dentro e deixa o pau quebrar. Eu não vou ficar lavando. Mas a gente também precisa se treinar, tá? Nesse outro lugar, de entender que a tecnologia tá ali pra ser um super estagiário. Porque às vezes também a gente valoriza muito o lugar de se lascar fazendo as coisas. E não, é até um pecado. Não, gente, se você fizer um uso saudável e souber as perguntas que você faz, a melhor coisa que existe. Eu trabalho com comunicação, gente. Uma das melhores ferramentas ultimamente é o ChatGPT para fazer as coisas para mim? Não. Mas para pensar junto comigo um processo que tem 25 partes, se ele puder pensar 20 e eu 5, eu tô feliz pra caramba. E você até ir lá, assim, você vai fazer isso, fez um esboço inicial. Tem que saber até perguntar, né? Precisa. Faz boas perguntas, assim. Pra você entender de tecnologia hoje, você tem que entender de filosofia, você tem que construir boas perguntas, você tem que conseguir... Quanto mais você entende daquilo que você faz profundamente, maior a sua capacidade de analisar Delegar. o que vier, de corrigir, Sim. né? De ajustar, de estressar um pouquinho aquilo ali e falar assim, tá, vamos tentar fazer aqui uma outra configuração. E se a gente fizer assim, 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 aí enquanto ele tá lá processando, aí você espera um pouquinho, vai fazer outra coisa, aí ele te manda, ele fala, não é assim não, vamos para um outro lado. Exatamente. Então, é um lugar esperançoso, e eu gosto muito da esperança, porque ela é diferente do otimismo, né? O otimismo,
Você não pressupõe que nada vai dar errado. A esperança, ela trabalha no apesar de, né? O tempo inteiro no apesar de, no apesar de. Então, eu tenho esse lugar da esperança da gente conseguir pegar aquilo que tem de melhor na tecnologia e aquilo que tem de melhor do ser humano e tentar fazer uma boa conjugação disso. Para melhorar os nossos trabalhos, para melhorar as nossas relações, para que a gente possa criar coisas diferentes, assim. Eu valorizo imensamente aquilo que é do manual, aquilo que... Esse saber que tua avó tem, que dificilmente uma lava-louça vai alcançar, às vezes, né? As varizes areadas dela jamais. Eu tenho certeza, assim, que sabia umas coisas. Isso é um saber... Isso é um saber importante, não é menor do que o que está lá, não é? Porque a máquina não vai dar conta de tanta sabedoria, de tanto tempo, assim. Sim. Isso tem muito valor, mas também tem valor você que vem na sequência tá com o pé para o alto enquanto a máquina está fazendo algo por você. Sim. Quando eu vejo e penso nesses projetos para a gente ampliar acesso de tecnologia para mais mulheres negras ou para a base da pirâmide, eu penso muito nessa possibilidade desse pé para o alto um pouco, enquanto tem alguém fazendo, porque as mulheres negras são a base da sociedade, né? Tem algumas autoras, né, que falam o quanto que a sociedade coloca elas como as mulas da sociedade, que tem que carregar esse peso todo. Imagina as boas ferramentas na mão dessas mulheres, né? Tecnologia que vai fazer com que ela não precise carregar tanto peso, com que ela não precise se ocupar tanto, assim, ficar tão exausta. E aí, isso é romper uma estrutura do nosso país. Você falou, muitas pessoas que têm dinheiro aqui no Brasil, tem vários casos de condomínio do grupo essas conversas, assim, elas se orgulham de pagar muito pouco ou de não pagar as pessoas que fazem todo o trabalho, né, para que elas hoje possam fazer outras coisas. Só que essas pessoas não compram tecnologia, instrumentos para casa que facilite o trabalho. Estava conversando com um rapaz que mora no Canadá, de uma empresa que produz equipamentos para casa, né? Os robozinhos, essas coisas. E ele estava falando que para a linha que vem para a América do Sul, são os itens mais básicos, porque as pessoas preferem ter um ser humano fazendo um trabalho desgraçado, às vezes, né? Com um salário de merda. Quando tem algum ali, do que fazer um investimento numa máquina que vai limpar muito mais rápido, facilitar, e vai facilitar a vida dessa outra pessoa trabalhadora que está ali também, né? Conseguir usar essas ferramentas. Então, eu fico nessa, assim, aqui nessa conversa a gente vai voltar, porque eu acho que tem um lugar da gente aprender a usar essas ferramentas, da gente saber, inclusive para dizer, eu não quero usar. Eu sei usar. Sim. Eu posso usar, mas eu não quero usar. Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa estar no direito para não ficar nesse lugar de eu não faço ideia que isso existe, estou apartada desses espaços, né, que estão usando essas ferramentas, assim. Inclusive, minha lava-louça se chama Fernanda Borja, em homenagem aos seus colegas. Ai, Lívia, almoçou lá em casa, vou lavar isso aqui. Não lava não, deixa lá que a Fernanda lava. Ai, é ótimo, adoro fazer isso. E assim como eu falei da minha avó, a gente também precisa falar das revolucionárias do cotidiano, porque muitas das nossas heroínas, elas não nasceram em guerra, elas foram empurradas para esse lugar. Maria Filipa de Oliveira vendia carne de baleia na praia quando viu a ilha onde ela vivia ameaçada de uma invasão. Não saiu de casa para virar heroína, saiu para defender o que era seu território. E aí, quantas mulheres negras elas fazem isso todos os dias? Levantam antes do sol, deixam seus filhos para outras pessoas cuidarem enquanto elas vão fazer essas tarefas e vão cuidar da vida de outras pessoas. E com o dinheiro contado no fim do mês, elas financiam um sonho, que os seus filhos, netos, bisnetos não repitam esse ciclo. Então, se hoje a gente está aqui, é porque muitas mulheres nunca consideraram desistir como uma opção.
talvez a revolução seja isso também. E agora a gente vai para uma última rodada de perguntas. Quero ouvir de vocês duas, assim. Quando a gente olha para essas mulheres do passado, a gente falou de várias aqui, e tem as da nossa vida também. O que continua exatamente igual para vocês? Eu acredito que é esse sonho submisso. Ele ainda tá aqui na gente. Você falou, né? Da Luísa Marim, que não escolheu ir pro front. Ela teve que ir. Quando eu falo desse desespero que nos move, o desespero pela vida, esse desespero de romper essa estrutura, é o que nos faz levantar todos os dias. É o que fazia as escravizadas de ganho botar suas quitandas para comprar as alforrias dos seus. As mulheres que estavam exaustas de parir, mas que ainda pariam porque elas já estavam debaixo de uma lei do ventre livre e elas precisavam, inclusive, que a sua geração perpetuasse, que os seus tivessem uma outra possibilidade diferente da que elas tiveram. Toda a Constituição do Brasil, e eu acho que das Américas num todo, ela vem sobre o lombo dessas mulheres. E que a gente ainda carrega esse peso de estar todos os dias com os nossos tabuleiros, sejam cada uma nos seus espaços, mas que esse tabuleiro ele toma outros contornos, outros formatos, mas que a gente tá com os nossos tabuleiros na rua para comprar a forria dos nossos. Todos os dias que eu chego naquela casa, eu carrego o meu tabuleiro, porque é a partir desse meu tabuleiro que eu vou contribuir para essa forria, que não aconteceu. Todos os dias, quando eu boto a minha saia, quando eu boto os meus adornos, quando eu boto o meu corpo feminino na rua, eu tenho que me lembrar que Chica Maricongo foi morta por não poder ser quem era. A nossa primeira travesti brasileira, nas terras, né, do Brasil. E é isso, a gente ainda carrega essas marcas, então elas estão entranhadas e misturadas com a gente. Então, criar esse estado desse corpo que é um corpo duro. A gente carrega um corpo duro, que ele tem que estar sempre alerta, porque a gente não sabe qual momento que a gente vai ser agredida, que a gente vai ser espizinhada, que a gente vai ser assediada, Invadida. que a gente vai ser invadida, violentada. Então, esse corpo duro, esse corpo que só encontra um pouco de conforto, de relaxamento, quando se une com outros corpos endurecidos. Então, o que eu disse, esse corpo coletivo que é fragmentado, que se encontra, que retorna esse encontro, que a gente traz essa marca de todas essas que nos antecederam. Né? Então a gente traz Maria Filipa, Luísa Marim, Dandara. Por que o grande nome da Revolução Negra brasileira É Zumbi. é Zumbi? Por quê? E aí esses questionamentos nos levam a entender que, inclusive, entre os nossos e as nossas, a gente tem que discutir seriamente. Porque talvez há um tempo atrás a gente estava discutindo o pertencimento a uma sociedade mais equânime a partir da raça. Só que ok, até aqui a gente já discutiu assim, a gente vai seguir discutindo raça. Mas tá na hora da gente Só botar que a gente outras tem que dar coisinhas conta aí. de interseccionalizar o gênero, a dissidência de gênero e a classe. O corpo preto de uma pessoa que teve uma possibilidade de ascensão social, de pertencimento e teve acesso, que esse corpo nunca conheceu, que é privilégio. Esse corpo teve acesso na vida.
não é o mesmo corpo que vai passar por uma, né? Eu tenho plena consciência Sim. de que dentro daquela Câmara e dentro de outros espaços públicos, eu sou a Júlia Santos. Mas que quando eu saio muitas vezes na rua, eu sou só mais uma travesti preta que merece morrer. Então, se a gente não ter, inclusive, esse lugar, né? Esse umbigamento mesmo entre a gente, essa mulheração, a gente vai se distanciar desse rompimento, assim, com essa lógica e com essa norma. Então, eu não quero me esquecer nem um dia sequer que Lívia Teodoro, para ser Lívia Teodoro, foi mãe solo, filha preta, de mãe teve que passar por um trabalho análogo à escravidão, sim. Sim. Eu tenho que lembrar todos os dias dessas mulheres fortes e potentes que me compõem. E que eu sou parte dessas mulheres todas. E aí, a gente vai construir talvez esse futuro ancestral. Esse futuro que passa pelo útero, sim, senhora, que eu vou defender. Mas também que passa por outras possibilidades de parir. Uhum. E a gente vai parindo vida. E ai de quem falar que eu não tô parindo. Eu tô parindo pra caralho, pra buceta, que eu nem tenho. Sabe? É afetar umas pelas outras. Uhum. Sacralizar as nossas existências. Entender que eu sou E aí, um Ubuntu no discurso, pra mim? Ai, tenho tantas É críticas. entender que eu existo a partir da outra. Sim. Do outro. E eu acho que é isso, assim. E eu tô muito grata por esse momento, por esse encontro. Ai, Júlia, é sempre lindo, né, minha amiga? Eu já iniciei falando aqui nos bastidores de Jana, que tá aqui, não tá aqui pra aparecer pra vocês, mas ela tá aqui quietinha. O quanto eu tenho o prazer de ser fã dessas mulheres todas. E olha o tanto que é gostoso a gente poder sentar numa mesa com pessoas de que a gente é que fã. admira. E trocar ideia, Sabe, assim. essa Fica- Eu fico aqui babando e falo, gente, pode aplaudir no podcast? Eu tô assim, se eu fizer isso aqui faz muito barulho. Mulher, mas agora aqui convivendo com ela, eu fico assim. E aí você falando, eu fiquei te ouvindo assim, e admirando, e babando. E eu tenho muito prazer de ser fã dessas mulheres que me compõem e que são minhas contemporâneas e que a gente vai trocando e que eu vou vivendo a partir delas. E aí você contando, né, dessa possibilidade desse projeto emancipatório com essas meninas periféricas, faveladas, criar essa consciência da possibilidade. É isso que vai fazer a gente não apagar a memória das que tombaram no caminho, no processo, que resistiram, que sobreviveram pra gente viver. E aí é um pacto que eu convoco a todas as mulheres. Vamos parar só de sobreviver, vamos viver. Contra tudo, E contra viver todo o bem, sistema. pelo amor de Deus. Sabe, vamos rir na cara da desgraça. Dá para falar uma das coisas também que eu acho que complementa essa coisa de que hoje ainda existe. E que aí eu vou trazer um pouquinho mais, né, que eu lido para lá. Eu acho que uma coisa que resiste ainda no nosso tempo é a fronteira. Uhum. E os seres de fronteira. Eu lido todos os dias com pessoas que têm um mix de celebração por ter conseguido ter alguns acessos que a sua família não teve. Então, os salários da área da tecnologia, por exemplo, né, muitas pessoas que entram lá acabam tendo um salário que é maior do que a renda familiar inteira. E que aí vão acessar lugares, vão num restaurante em que a família nunca imaginaria estar ali, e às vezes a conta que vai ser ali é uma grana que daria para diretamente a família. Um tempão. E são pessoas que ficam no tal do não lugar, que é um lugar de solidão, né? Um lugar de ser a única, a primeira, uma das poucas, e é um lugar que diminui às vezes a potência, que você não sabe se você tem que aprender os códigos desse espaço de poder para ficar um pouquinho mais parecido, para ser tolerado dentro desse espaço, mas quando você vai um pouco mais para lá,
você volta para sua comunidade, aí você já é visto como alguém que não é mais de lá, metido, né, que já fala diferente, que usa uma roupa diferente e tudo mais. Isso gera um lugar, tá bom, então eu não pertenço mais lá, mas eu também não sou aceita em mas eu outros também lugares. não pertenço aqui. Num bom mineirês, é um cotô dentro desse espaço. Existe um lugar extremamente potente que é a fronteira. Os seres de fronteira, pessoas que atravessam esses universos distintos, que conseguem levar para as mesas de decisão, de poder, perspectivas que não estão presentes ali, na maior parte das vezes, que conseguem transitar nos corredores cinzas ali e conseguem levar esse corpo exuberante, essa existência coletiva, as pautas, as coisas que não estão presentes ali, mas ao mesmo tempo também conseguem levar para suas comunidades a reflexão sobre tecnologia, sobre educação financeira, sobre direito ao descanso, direito à preguiça, direito a usar os trecos, direito ao ócio, não é o ócio criativo, nesse sentido de que também é para você produzir, não, o ócio é o que domingo ontem eu estava fazendo, observando a quantidade de maritacas que estavam comendo as goiabas lá em casa, assim, passei horas vendo isso. Ser de fronteira carrega em si essa dualidade entre a culpa por ter ido longe demais, o sonho de ser o sonho ousado de quem veio antes, que queria te ver brilhar nesse lugar lindo, carrega essa dor, né, histórica, mas carrega também os sonhos e a possibilidade dos pequenos e das pequenas que podem olhar e podem sonhar ali dentro. Essa fronteira é um lugar potente, é um lugar que te faz chegar no espaço e se apropriar desse espaço sem se diminuir para poder caber, mas é um lugar também que você não quer estar lá sozinha, você passou por uma fresta, e às vezes você está toda lenhada porque o sistema de vez em quando abre uma frestinha e tem alguns que passam ali, você se estrepou todo, então essa fresta ela foi feita por muitas que foram batendo e ficando pelo caminho, que a fresta só aconteceu para você porque elas foram fazendo esse movimento. Sim. E uma vez que você passa, você tenta achar a chave da porta da frente para abrir para essas próximas que estão vindo. Essa fronteira, ela continua existindo. Ela é um lugar muito potente. Ela vai continuar ali dentro. Na hora que a gente entender que nós estamos na fronteira e que essa é a fronteira que a gente pode se juntar para você me ensinar esse tanto de coisa que eu tô aqui querendo anotar. Cadê um bloquinho? Cadê um bloquinho para eu anotar, para eu aprender mais? Para eu aprender mais. E aí a gente pode fazer essa troca nossa, né, de saberes e que vem também da nossa história, que na hora que doía, um trançar de cabelo junto ali e um sussurro que traz pra gente essa força pro dia seguinte, essa esperança pro dia seguinte, esse samba que nos coloca num outro ritmo, que vai dizer, combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer, então vamos aqui no nosso passinho. Isso existe. Existe no apesar de, né? Isso existe com a gente, vai continuar aqui, e toda vez que faltar fôlego, toda vez que faltar energia, toda vez que cansar, talvez a gente lembrar dessa fronteira, a gente ir para os de fronteira, se juntar ali dentro, falar, amiga, dá só uma respiradinha aqui comigo, né, que vamos uns 30 minutinhos aqui, a gente respira fundo, volta para o ringue, até para que um dia, né, a gente não precise mais tanto, né, de bater tanto no óbvio, lutando pelo mínimo, né, para essa existência, para que tomara que daqui a pouco os problemas de quem vem depois da gente sejam problemas bem. Ai, não sei se eu quero esse robô
ou se eu vou viajar para tal lugar, sabe esses problemas? Eu quero esse tipo de problema para as meninas. Eu falo isso com as minhas amigas. Gente, assim. vamos reunir pra gente falar de problemas fúteis? Eu não quero saber de conta, nada disso. Eu quero problemas fúteis, entendeu? Sapato novo, um vinho que você provou e você quer me contar. Não sei que uva que eu quero, se é essa uva ou essa uva, tá difícil. Como se eu entendesse profundamente de vinho, sabe? Vamos fingir que esses são os nossos problemas. Gente, a gente tá caminhando pro final do nosso episódio. E a gente vai para um ritual que a gente criou aqui no programa, que é onde vocês vão me contar uma heroína pessoal para vocês. Uma mulher que representa resistência, coragem, transformação e que vai passar a compor o nosso álbum de fotos negras heroínas aqui. Então, vou começar com você, Grazi. Quem que é essa mulher? Por que ela é sua heroína? E o que da história dela não pode ser esquecido de jeito nenhum? Eu gosto dessa heroína do cotidiano, sabe assim? E essa heroína pertinho de mim, Dona Fatinha, minha mãe. Ah, querida. Veio do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha. Terra árida, né? Terra seca. Foi empregada doméstica aos 12 anos de idade. E eu tenho algumas coisas da história de minha mãe que é viva e que eu tenho a alegria, né, de conviver com ela ainda aqui nesse plano, que algumas cenas. E essas cenas falam muito sobre ela. A minha avó, mãe dela, tinha era cozinheira, né, tinha um pequeno restaurante. O meu avô era curandeiro, né, cabeleireiro e curandeiro. E no cantinho de minha avó, lá em Jequitinhonha, ela deixava uma muda de roupa e todos os andarilhos, as pessoas que caminhavam por ali, passavam por esse espaço de minha avó e saíam de lá, tomado banho, alimentada, vestido com cabelo cortado e seguiam. Minha mãe, aqui em Belo Horizonte, ela ali na região de Venda Nova e tudo mais, vez ou outra eu chegava em casa, minha casa estava cheia de menino, de tudo quanto é jeito. E eu pré-adolescente, aquela coisa, mãe, o que é isso? Quem são essas pessoas? Ela falava, não importa, me ajuda a picar a salsicha aqui para render talvez, não sei se as pessoas vão entender essa metade, mas para render o cachorro quente, porque na hora que a mãe chegar, os meninos já vão estar alimentados e aí vão para a vida. Certa vez ela estava lá estava fora, assim, e aí meu pai liga apavorado, porque minha mãe tinha levado para casa um homem enorme, né, que vivia em condição de rua ali, que estava com uns bichos de pé, umas coisas. E meu pai chega e tem a cena da minha mãe tirando os bichos de pé. E meu pai preocupado com a segurança dela tá sozinha em casa, e ela levando as pessoas, assim, que ninguém conhecia. E a minha mãe não queria saber muita coisa, né? Ela pegava e tirava esses bichos de pé para que esse homem pudesse pisar, para pudesse seguir a vida, né? Olhava na prefeitura documentação para tentar entender onde que está a família, para ajudar a tirar. Essa é a minha mãe, assim, que me ensinou e que me ensina esse lugar de todo mundo que passar por ela vai ficar melhor, assim, e seja bem alimentado por uma salsicha que vai ser dividida, mas seja por um banho ali, seja por alguma outra coisa, por uma escuta. E aí essas cenas me marcam muito, porque é um tipo de generosidade que é difícil para eu alcançar, assim, né, nesse lugar. E aí o que mais impactou a minha formação foi uma outra característica dela, com uma capacidade imaginativa muito, muito forte. Ela me ajudou com a minha autoestima, porque eu fui aquela criança que passou do tempo, sabe quando passa do tempo, dá icterícia e tem que tomar uns banhos de luz, não sei o quê, e eu fiquei com uma mancha. Meu irmão também tem essa mancha. Que aparece mais quando tá frio, alguma outra coisa. Parece uma pancadinha. Isso, e eu pequena ficava, e essa mancha assim? E aí minha mãe chegava e falava assim, só bebês tocados por anjos têm essa mancha. E eu ficava, sou especial. Eu fui tocada, eu fui especial. E eu, pequenininha, com uns 3 aninhos, minha irmã brigava comigo e eu falava, eu nasci pra ser estrela.
porque eu tinha sido tocada, né, pelo anjo, e eu acreditava realmente que eu era especial. O umbigo tinha uma hérnia de umbigo, sabe aqueles umbigo assim pra fora? E era diferente dos meus irmãos. E perto de onde a gente morava tinha umas roseirinhas que tinha assim. E eu ficava encucada com aquilo. Eu falei, meu umbigo não é pra dentro, essa coisa. A minha mãe falou, você já reparou o formato do seu umbigo? Que parece com as rosas? E eu, olha... E aí lá vai eu com aquela menininha com a barriga estufada pra frente, empinando aquele umbigo. De Era rosa. uma hérnia, mas era uma rosa. Eu via uma rosa naquele umbigo. Então eu andava com aquele umbigo para tudo quanto é lugar, mostrando assim. É lógico que eu fiquei uma criança sem noção durante muito tempo, sobre vários aspectos. Eu precisei aprender que uma hérnia é uma hérnia e tem questões, né? Mas eu também aprendi com ela a ver a rosa. E aí, nas situações mais complexas da minha vida, momentos em que eu chegava em lugares que não foram desenhados para mim, eu não tinha medo de estar ali, porque eu vinha dessa... Como assim? Uma criança que foi tocada por um anjo Não vai poder não entrar. pode estar aqui? Pois eu vou sim. Eu ia tranquilona. Eu não tive essa coisa de, esse lugar não é pra mim. Não, esse lugar é muito meu. Sim, inclusive, não é de vocês. Vão se sair no que estão entrando. Uma pessoa tocada pelos anjos pode estar em qualquer lugar, assim. Aliás, né? Respeita a minha passagem, né? Por conta Afasta disso. um pouquinho, por favor. Por conta disso, assim. Então, com Dona Fatinha, eu aprendo, né? Todos os dias, esse olhar, né? Desse olhar do jeito dela. Tem o jeito dela de olhar, mas ela é capaz de tirar o que ela tem para poder dar para uma outra pessoa. E isso vem da história dela, da história de minha avó, isso vem de lá. Mas com ela, eu aprendi a usar a imaginação e esse lado de tentar achar a tal da rosinha, de tentar achar o toque do anjo. E quando isso mexe com a minha autoestima, eu acho que muita da minha autoestima vem desse olhar dela, dessa capacidade dela de achar uma coisa bonita em meio à confusão toda. Eu estou agora, né, num tratamento, um câncer avançado, e foi ela que, quando veio a notícia da metástase, ela, diante da sabedoria simples dela, ela virou para mim com uma força que de 1,5 metro ela ficou com uns 2 metros e tanto. Ela me olhou no olho e falou assim, olha, você tem tudo o que você precisa para passar por o que você está passando. Então, não arreia. Só isso. Com uma força e que isso me pega assim nas entranhas. A heroína da minha vida tá viva, tá cuidando de mim nesse momento, assim, me mimando com um mingau de fubá, né, no pós-quimioterapia, que tá me dando energia, força, saúde, né, com chazinho que é a tecnologia ancestral de saber como é que as coisas se organizam ali, e é para ela esse espaço, assim. Que linda, obrigada por dividir sua mãe com a gente. Dona Fatinha. Parabéns, Dona Fatinha. A senhora criou uma mulher incrível. Eu tenho certeza que o motivo é a senhora ser incrível também. E você? Quem é a sua heroína? Por quê? Não, vou tomar água. Porque eu tava suspensa aqui a ver a Grazi, assim, né? Tipo... A gente começa a entender, né? Dessa potência que é Grazi, porque veio de Dona Fatinha, né? Não cai longe da árvore, amiga. Quando vocês falaram, né, dessa referência, eu fiquei pensando que eu sou toda fragmentada. Então, ter uma referência, um nome, pra mim é muito difícil. Porque é isso, eu carrego várias dessas mulheres comigo, assim. E agora eu carrego Grazi. Sou feita também de Grazi, sabe? Eu
quando eu dei conta de externar a Júlia, as pessoas... Primeiro que o nome me deram, né? Me deram o nome Júlia, não foi eu que escolhi. Foi numa roda de boteco com os amigos, né? Tipo, tá batizada. E aí eu comecei a entender que essas mulheres todas já estavam aqui comigo, né? Eu lembro que o meu primeiro trabalho formal aqui em Belo Horizonte foi com Tânia Mara, uma figura loura, uma pele bronzeada, mas muito loura, uma mulher alta, assim, bem gostosona. E Tânia só usava dourado. Ela falava, chique é usar dourado. E de salto todos os dias. E quando ela ia à padaria à tarde, ela falava assim, vou ali testar meu sex appeal. E aí outro dia eu reencontrei com Tânia. E aí eu fui falar, né? Essa aqui é uma das minhas referências, dessas mulheres que me compõem e tal. Falei, perua igual eu. Ela falou assim, perua não. Lagosta. Mais raro. Só come quem tem condições. E aí continuou com essa mesma energia dela, assim. E aí quando eu me vejo, às vezes, eu falo, nossa, como eu tô Tânia hoje. E aí quando eu brigo demais no trabalho, eu falo, nossa, como eu tô Macota Cássia hoje. Quando eu tô contando caos, eu falo, nossa, como eu tô Dona Efigênia, que é a minha avó, contadeira de caos, tem uma história maravilhosa de vida. Quando eu tô chata, eu falo, ai, como eu tô Lívia Teodoro. Júlia, quando eu escrevo alguma coisa, eu leio, nossa, porra, eu tô Júlia Elisa. E aí eu vou bebendo dessas mulheres, assim. Quando alguém fala, você tá bonita, eu lembro, será que eu tô bonita igual a Zora? Sabe, eu tô bonita igual a Joana Dark, que são mulheres classudas. Um exemplo de classe, beleza, hoje em Belo Horizonte, as grandes damas, pra mim é Zora e a Joana Dark. Então, assim, trazer um nome, pra mim é muito difícil. Porque são essas mulheres do meu cotidiano, do meu ordinário, que eu sou composta por elas. Mas aí você pede um nome, é o que eu, todos os dias, eu lembro da minha mãe biológica, essa mulher, mãe solo, a vida inteira que viveu pra me dar vida, que amou um homem a vida toda e não teve o direito de estar com esse homem, de viver esse amor, porque ele deu um tapa na cara dela. E ela falou, você vai pra fora da minha vida. E nunca mais ela deixou ele voltar. Mesmo amando muito. É preciso mais que amor. E aí eu convivi com esse amor duro todos os dias ali. Mas ela forte, porque ele deu um tapa na minha cara. Então, pra você não aceitar. Pra não aceitar, e pra ser de exemplo para as minhas primas. É uma mulher que se reinventou ao longo da vida inteira, que construiu uma casa com as mãos, e construiu, enfim, a minha vida. E que ela falava assim comigo, eu tenho que te deixar preparada para a vida, porque eu fui mãe muito velha, e eu vou te faltar muito cedo. Então ela já sabia, assim, uma bruxona que sabia de muita coisa da vida, assim. Eu sou Júlia porque, enfim, porque eu sou filha dela, porque eu sou ela. E aí quando eu encontro com a minha família biológica, e me dá um prazer quando eles falam assim, nossa, você tá parecendo tanto com a sua mãe. Que ela era brava, mas era ótima. Qual que é o nome da sua mãe? Todo mundo chamava de Leninha, ela odiava o nome dela. E ela falava, Leninha, aí Leninha. E aí a família chamava ela de Ceci, mas o nome dela, ela odiava o nome dela. Quando ia a algum lugar para escrever o nome dela, ela soletrava para não dizer o nome. Meu Deus, belíssimo. E ela falava, é uma praga carregar esse nome. Minha avó tinha esse nome. E aí
Tem uma prima que também tem o nome, ela odiava o nome. E ela contava isso de uma forma ótima, assim. Péssima cozinheira, mas chamava ela pra limpar um lote, pra bater uma laje. Mas tava dando Ela odiava coisas de casa, e eu me vejo muito dela também, porque eu odeio coisas de casa. Mas ainda não me rendi à tecnologia. Ah, renda-se. É incrível. Aí, casaria com a minha lava-louça. Mas, inclusive, para que essas mulheres todas, né? Por exemplo, Bruna Benevides, que rompeu com a Marinha. Uma travesti que rompeu com a Marinha. E hoje vai ser realocada no lugar, né? No cargo dela. Porque foi expulsa da Marinha por ser uma travesti. A Indianara Siqueira, Érica Hilton, que é minha contemporânea aqui de luta, estamos assim, uma do lado da outra, e que hoje essa mulher, essa potência, às vezes eu vejo Érica nos discursos, na televisão, eu fico assim, gente, é a mesma menina que a gente ficava falando mil asneiras na Roosevelt, madrugada fora. É essa menina que ousou desobedecer e que hoje tem um país que grita ela presidente, sabe? E que bom que eu vivi pra ver isso tudo. Mas que para que todas essas minhas, né, e para que eu estivesse aqui hoje, para mim tem um estopim de tudo que foi Chica Manicongo. Eu não posso deixar de trazer a memória de Chica em momento algum, porque ela, para mim, ela corporifica todo o ódio daqueles e daquelas que querem simplesmente a nossa morte pela nossa morte. E aí não é justificado e não é, inclusive, dito com a coragem de dizer, sim, nós queremos que vocês morram. Uhum. Porque quando você tem um projeto de vida onde você quer retirar as pessoas que são diferentes do que você acha que é o certo, ou pela sua fé, ou pela sua prática de vida, quando essas pessoas simplesmente querem ser quem elas são, elas não têm direito à educação, elas não têm direito à saúde, elas não têm direito ao convívio familiar, não têm direito ao esporte, não têm direito ao ócio, não têm direito a nada, não têm direito à vida. Então, quando essas pessoas trabalham cotidianamente para retirar essas possibilidades de existência, elas, no mínimo, têm que ter coragem de dizer, eu quero vocês mortas. Mas a base do conservadorismo é a mediocridade, eles não têm... E aí, é sobre isso, não é sobre eu achar que isso é certo ou errado, não. Eu quero criar estratégias e argumentos para que também as pessoas naturalizem eu querer a sua morte, eu contribuir para a sua morte, eu preciso naturalizar a sua morte, porque simplesmente você traz à tona tudo aquilo que eu vou contra. Tudo que eu desenhei minimamente. Mulher, cisgênera, nem é o termo cis, né? Mulher é a que vai cuidar da casa, dos filhos, da família, a boa parideira, a que vai consolar, a que vai gerir, a que vai cuidar. O homem é o mantenedor, o livre. Ele tá na escala de liberdade. Livre, inclusive, para comprar cigarro e nunca mais voltar. Ele tá na voltar. escala de condição de humanidade. Sim. Ele, branco, cisgênero, pai de família, mantenedor. E aí, quando se rompe com esse desenho de sociedade, tem essas libertárias todas, que somos nós. E aí a gente se dá de frente com esse projeto de abate e extermínio. Alguns vão chamar de genocídio, enfim, para mim é de morte. Porque quando eu vou falar de genocídio na favela quebrada, ninguém nem sabe o que é. Porque precisamos discutir a necropolítica. É a Beleza, sua morte. Os conceitos a gente vai discutir, a gente vai levar, porque a gente vai disputar esse lugar também. A academia tem que ser uma possibilidade. Mas eu vou chegar e vou dizer pro menino da quebrada, olha, se você não se dispor a mudar esse ciclo de violência, você vai fazer parte do projeto pra sua morte. Sim. É a sua morte. E hoje a água bate na minha bunda e daqui a pouco vai bater na sua.
Então, para mim, o topo da corporificação dessa desobediência, dessa ousadia, hoje, para mim, tem um nome que é Chica Manicongo. Eu acho que ela traz o máximo, o cume das nossas desobediências. Que lindo. Então agora a gente tinha essas duas mulheres fazendo parte do nosso álbum de fotografia de Heroínas Negras. Um arquivo vivo de memória, afeto e resistência. Gente, hoje a gente falou de várias mulheres revolucionárias e acho que o que vai ficar para nós é que a liberdade que essas mulheres lutaram, a gente também segue construindo essa liberdade todos os dias, cada uma nas suas respectivas áreas. Olhar para essas histórias não é um exercício de passado. É um convite para a gente reconhecer que a luta continua e que somos essas histórias aqui, sustentando essa luta que está por vir. Então, muito obrigada às nossas convidadas. Obrigada, Júlia. Obrigada, Grazi. Obrigada a você que está assistindo a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Sarasvati Produtora e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. No próximo episódio, a gente vai celebrar as heroínas quilombolas e as mulheres que fizeram do seu território, da sua comunidade, enfim, não só do corpo, mas do espaço que elas estão, autonomias práticas e objetivos concretos de sobrevivência. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Beijo. Até lá!